Os personagens do meu romance são as minhas próprias possibilidades, que não foram realizadas. É o que me faz amá-los todos, e ao mesmo tempo, a todos temer. Uns e outros atravessaram uma fronteira que me limitei apenas a contornar. O que me atrai é essa fronteira que eles atravessaram, fronteira além da qual termina o meu eu. E é somente do outro lado que começa o mistério que o romance interroga. O romance não é uma confissão do autor, mas uma exploração do que é a vida humana na armadilha que se tornou o mundo. Mas basta. Voltemos a Thomas. Oi, gente! Eu sou a Giovana, do Cabeceira, e eu estou de volta com uma bomba. Será que bomba vai censurar? Estou de volta com um livro bombástico, assim, gente. Tô aqui hoje pra difícil tarefa de resenhar A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Se você souber a pronúncia e eu estiver pronunciando errado, ignora. Não quero saber a pronúncia certa. Tô brincando. Mas enfim, gente, é o que é. Já fazia um tempo que eu queria ler esse livro. E eu confesso que eu tentei começar ele muitas vezes, gente, fora de brincadeira. Pelo menos umas 4 vezes eu li as primeiras 2 páginas do livro. E eu simplesmente não estava entendendo nada. E eu falei, eu vou ter que esperar ou eu ficar inteligente em algum momento da vida, se isso acontecer, ou eu nunca vou conseguir ler esse livro. E eu lembro que eu conversei com a Livinha, né? A Livinha, Lívia Valente, você já conhece no Cabeceira. E ela falou, amiga, lê porque é muito bom, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E você não vai entender no começo mesmo, mas tá tudo bem, continua que uma hora você vai entender. Eu falei, tudo bem, vou dar uma chance. E aí nisso eu realmente engrenei na leitura dele. Eu devo ter demorado, sei lá, um mesinho, então foi bastante tempo, porque eu não tava de férias mais. Mas assim, gente, eu estava falando pra minha querida amiga Lívia, aqui nos Behind the Scenes, que esse livro me persegue até hoje, né? Eu terminei de ler ele já deve fazer umas 2 semanas. E vira e mexe, eu me pego pensando sobre esse livro, sobre as reflexões que ele me gerou, e sobre as polêmicas que ele levanta, e sobre a minha própria vida, sobre as circunstâncias em que o livro foram escritas. Então esse é um livro que parece que ecoou em mim por muito tempo, e eu acho que ele realmente tem esse objetivo, assim, né? A gente fala que esse é um romance filosófico justamente porque ele tá muito bem embasado, nesse caso, numa filosofia existencialista, né? Então eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso depois, mas para dar algumas informações gerais sobre esse livro, né? Ele foi escrito por um autor tcheco, e ele se passa na Tchecoslováquia, num período político de bastante rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Então, tanto que esse livro ele tem um background histórico bastante importante que eu não quero me arriscar a aprofundar nele, né? Mas se você jogar no chat GPT, ele provavelmente vai te ajudar. Mas enfim, a Primavera de Praga, né, é uma grande questão aqui desse livro, que permeia muitos dos acontecimentos, né? Então, por causa de uma questão política, a União Soviética estava perseguindo principalmente a classe intelectual ali da Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca e a Eslováquia, né? Então, 2 países diferentes que na época eram um só. E uma perseguição, então, à classe intelectual, que tinha que decidir se eles fugiam ou se eles ficavam, mas ficavam calados, né? Se resignavam, assim, diante da postura totalitária ali da União Soviética em termos políticos. Então é um período de muita tensão, né? Muita tensão política, de você, não sei se eu reafirmo os meus valores ou se eu me levanto contra o sistema, que na verdade era uma postura completamente inútil, né, porque não ia surtir nenhum efeito ali em termos de mudança. Enfim, é um background importante, como eu falei, eu só dei uma pincelada, então talvez seria pertinente que você procure um pouco mais sobre isso quando você for iniciar a leitura. Esse livro, ele é dividido em 7 partes. E cada parte tem um título, né? Como se fossem os capítulos do livro. Só que a gente não pode chamar de capítulos, porque se você for ver, eu acho que não vai dar pra ver. Mas tem uns numerinhos dentro de cada parte, como se esses, na verdade, fossem os capítulos, né? Então, sobre esses numerinhos que eu vou chamar de capítulos, eles são muito pequenos. Então, coisa de, 4 páginas, 3 páginas é um capítulo. Então isso faz com que a leitura, pelo menos pra mim, engrene bastante, né? Porque eu tenho bastante dificuldade com capítulos grandes, porque normalmente eu tenho tempos picados pra fazer a leitura, então não consigo ficar tanto tempo por vez lendo.
Então, o fato de ter capítulos pequenos é uma coisa que te ajuda porque você pode voltar muitas vezes por dia sem perder o fio da meada. Então, isso é muito bom. É interessante perceber que o livro ele tem um espelhamento em relação às partes que o autor ele propõe, né? Então, a gente tem duas partes, que é a leveza e o corpo, a alma e o corpo. Depois a gente tem palavras incompreendidas. Depois, alma e corpo, leveza e corpo. Então é um espelho mesmo, que é dividido por as palavras incompreendidas. Então tudo isso faz muito sentido, assim. Foi um livro extremamente pensado. O tempo não é linear, não é uma narrativa linear, o que eu particularmente gosto, mas me causa alguma estranheza em alguns momentos. Eles vão e voltam no tempo, tá falando de um núcleo de acontecimentos aqui, e aí na parte seguinte já tá falando de outro núcleo, né? Mas em termos de enredo, a gente fala sobre 4 personagens principais: o Thomas e a Teresa, e a Sabina e o Franz. Eu diria que o Thomas e a Teresa, eles são mais principais do que os outros, digamos assim, né? Embora a gente só tenha basicamente esses 4 personagens. E o Tomás e a Teresa, eles vivem um relacionamento amoroso, né? O Tomás é um médico que tava morando ali em Praga, e aí ele se encontra ali com a Teresa, que é uma fotógrafa, por 1 milhão de coincidências do destino, e as coincidências e o destino, digamos assim, é um tópico bastante trabalhado, assim, no livro por causa da história, de questões filosóficas que o autor quer embutir nessa história. E eles se conhecem, e o Tomás, ele é mulherengo. Então, acho que uma das metas de vida dele era não se envolver a longo prazo com nenhuma pessoa, mas estar sempre envolvido em vários relacionamentos, né? Não seriam nem relacionamentos, né? Na cabeça dele. Seriam aventuras amorosas. Então esse era o padrão dele, era não ter padrão. Enquanto, por outro lado, a Teresa era uma pessoa que buscava no amor uma maneira de encontrar estabilidade para a vida dela. Então a gente fala de personagens que partem de valores e pressupostos da vida que são completamente opostos, cujos caminhos se cruzam e eles ficam juntos. E aí a gente tem a Sabina, que é uma das amantes do Thomas, ou Tomás, gente, eu vou misturar os dois, tá? Desculpa. E o Franz também tá no meio desse bolo com a Sabina. Então, o livro traz uma questão muito forte em termos de existencialismo, né? Eu acho que esse livro talvez tenha agarrado tanto em mim, digamos assim, por causa da graduação, né? Eu tô terminando minha faculdade de psicologia. E a gente estuda um tantinho, assim, sobre existencialismo, né? E um dos pontos de um dos autores que a gente estuda é sobre a angústia que é inerente à vida por causa da abertura de possibilidades, né? Pelo fato de que a gente nunca sabe qual o caminho certo, se existe um caminho certo, e no meio de uma infinidade de possibilidades, a abertura à vida nos gera uma angústia que é inerente à existência. Então, tem outros autores existencialistas que falam que viver é sofrer, né? Que viver é sentir dor. Então, que, na verdade, a existência humana, ela passa por isso, né? Passa por dor, passa por sofrimento, passa por angústia, por medo, e isso é o que caracteriza o que a gente chama de existência. Enfim, é um ponto, né? Eu quero, pensando nessa questão da abertura de possibilidades, né? Uma coisa que foi muito significativa pra mim tá muito ilustrada nessa parte. E, de novo, veio-lhe à cabeça uma ideia que já conhecemos. A vida humana só acontece uma vez e não poderemos jamais verificar qual seria a boa ou a má decisão, porque em todas as situações só podemos decidir uma vez. Não é nos dada uma segunda, uma terceira, uma quarta vida para que possamos comparar decisões diferentes. Então é um questionamento das questões absolutas também. Será que isso é o certo? Mas como saber se é certo? Porque o certo só pode ser definido em termos comparativos. Eu só sei que uma coisa é certa quando eu sou apresentada ao oposto disso, que é o errado. Eu só sei que existe luz porque existe escuridão. Então, na verdade, esse é um livro que questiona todas essas coisas, porque eles falam: como que a gente vai saber se isso é certo se a gente não tem a oportunidade de testar várias vezes aquilo para saber o que é errado? Não existe como saber de todas essas coisas, né? Então, mais uma vez, para falar sobre a existência como algo que traz angústias, né? De todas as maneiras possíveis, uma angústia existencial. É um livro que tem muito erotismo. Então isso é um ponto que eu preciso fazer. Então, se você é cristão e você tá me assistindo, eu não quero recomendar esse livro pra você. Quero que você decida aí se esse livro é pra você ou não. Tem especificamente um capítulo, uma parte aqui do livro, que é a quarta parte, que é a alma e o corpo, que é basicamente falando sobre isso, né? Sobre a visão do Tomás como se
o ato sexual não tivesse necessariamente ligado ao amor, né? Enquanto pra Teresa, por exemplo, essas coisas andavam juntas. Então, uma parte do livro que é muito explícita e tem questões muito pesadas que eu tive que passar, assim, eu não consegui ler, não é pra mim. Então, se você é uma pessoa com um pouco mais de pudor, né, se você é cristão, se você não gosta desse tipo de conteúdo como eu sugiro que você passe essa parte. Eu confesso que essa parte foi uma parte que quase me fez desistir de terminar o livro, porque ela é muito longa e fala muito sobre sexo, assim, de uma maneira muito explícita, como eu falei. Então a minha sugestão pra você é que você pule essa parte, né? Não precisa ser a parte toda, mas alguns capítulos dentro dessa quarta parte. E aí eu confesso que isso me fez refletir muito se eu iria recomendar esse livro ou não, porque eu não sabia se isso ia desmerecer todo o resto da obra. E eu cheguei à conclusão de que não. Justamente porque esse livro mexeu tanto comigo em questões tão profundas e filosóficas que eu acho que isso não apaga a genialidade do que foi escrito. Uma das partes que eu mais gosto, que foi uma explosão na mente, foi a terceira parte, que é Palavras Incompreendidas, que é esse espelhamento que eu comentei com vocês. Que o autor basicamente faz um dicionário de palavras na perspectiva do Tomás e na perspectiva da Teresa. Então eles falam tipo assim, o que é amor? Aí eles falam, porque pro Tomás o amor é você ser livre, né? Você ter a oportunidade de se envolver sexualmente com várias pessoas, você ter liberdade de ir e vir, você saber que não existe necessariamente um requisito monogâmico, nesse sentido, assim, não só essas palavras. E aí, do outro lado, a gente tem a Teresa como o amor, é quando você decide permanecer num relacionamento exclusivo, é quando você fica com a pessoa apesar de todas as suas tentações, é algo que te traz estabilidade, é uma aventura por si que dispensa a necessidade de outras aventuras sexuais e amorosas. Então, só que o autor genialmente faz isso pra várias coisas, até pra coisas que são muito bobas, entendeu? Então, tipo assim, o que é casa pro Tomás, o que é casa pra Teresa? Um exemplo, né? Ele não fala isso. Tem uma pegada também pós-moderna de hermenêutica, né? De você pensar que as palavras não possuem significados por si, os significantes não possuem significado por si, nós é quem damos significados aos significantes. Basicamente, essa é uma teoria pós-moderna hermenêutica. Então, isso é muito fantástico, porque isso acontece na nossa vida, né? Então, tipo assim, nossa, eu achei legal. E outra pessoa fala, tá, mas isso não foi legal. Pera, o ponto anterior é o que é legal pra você. Então, é muito interessante perceber a maneira como ele construiu esse capítulo pra falar sobre como a nossa visão de mundo e necessariamente o que nós entendemos e a maneira como nós significamos o nosso discurso pode construir abismos ou pontes dentro das nossas relações ou não relações. Então, foi muito interessante perceber como a visão de mundo do Tomás e da Teresa contaminava tudo aquilo que eles viam, pensavam e falavam. E sobre como isso também gerou uma série de atritos ali no relacionamento deles, porque eles partiam de pressupostos muito diferentes, né? Então, no livro todo, assim, a gente vê dois personagens que são completamente infelizes porque eles acreditam em coisas que o outro não acredita, né? Coisas completamente diferentes. Então, isso te faz pensar, sabe, será que isso funciona? A Teresa e o Tomás, eles são pessoas completamente incompatíveis, mas talvez isso seja um dos pontos do livro, não sei, sabe, sobre o amor como algo que, embora a gente pense muitas coisas diferentes, o amor é a decisão que nos faz ficar num relacionamento, mas ao mesmo tempo o Tomás, ele ficava, mas ele não ficava porque ele tinha uma série de outros relacionamentos extraconjugais. Então, vocês estão percebendo o nível de camadas, assim, que esse livro traz? Eu acho que por isso que eu tava falando pra Lívia que eu tô muito confusa fazendo essa resenha, porque são muitas camadas, né? Existe uma descrição psicológica muito profunda ali que o autor faz dos personagens. Como eu falei, essa não linearidade é uma coisa que faz você ficar pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Existe um narrador que é intruso, né? Então é muito interessante, porque foi engraçado que um dos meus comentários no livro eu coloquei, tipo assim, olha ele subestimando a minha inteligência, assim. Porque ele faz isso em alguns momentos, pra explicar, pra fazer comentários, tanto que a frase que eu li no início do vídeo e a frase que eu li alguns minutos antes são frases que parece que são completamente descontextualizadas no livro, que ele pega, faz um recorte daquilo, fala sobre aquilo, né, sobre o fato de não existir certo e errado na vida, sobre o amor, sobre o que é um romance pra ele, e aí depois ele volta. Tá, mas vamos voltar pro Tomás, né? Não, mas vamos voltar pra história. E ele volta como se nada tivesse acontecido. Em termos de enredo, eu acho que não existe nada muito pertinente que eu possa comentar com vocês, porque não é uma história com grandes altos e baixos, assim, sabe? Com
tipo, digamos que um super clímax e aí depois algo que se resolve. É só a vida acontecendo, sabe? Mais uma vez tem esse background político muito relevante para a história, né? Então eles fogem de Praga, vão para a Suíça, voltam para Praga. Isso gera uma série de tensões ali no relacionamento deles, o emprego deles tem que mudar. O Tomás, ele se rebaixa na perspectiva dele bastante depois que ele sai do cargo de médico e vai trabalhar como limpador de vidraças porque ele queria fugir da perseguição política. E assim, não sei, ficou comigo, sabe? Toda, mais uma vez, essa questão existencialista, essa pegada de uma hermenêutica pós-moderna, assim, relativista, que relativa ao significado das coisas, o que é o amor. É um conflito de mundos mesmo, assim, sabe? Eu vejo um conflito de mundos entre o Tomás e a Teresa, que é um conflito que a gente vive na nossa universidade, que é um conflito que você vive quando você conversa com uma pessoa que pensa diferente de você. Eu, de verdade, recomendo esse livro para pessoas que estão dispostas a pensar, e pensar profundamente. Agora, se você tá procurando um livro para se divertir, se tá procurando um livro para fugir da realidade, se tá procurando um livro pra, tipo, ser um passatempo, definitivamente esse não é o livro que deveria estar na sua cabeceira. Agora, se você, mais uma vez, procura um livro para pensar profundamente sobre a vida, sobre questões existenciais, sobre o amor, sobre relacionamento, sobre a maneira como o contexto influencia na maneira como nós vemos o mundo e vemos ao outro. Então, definitivamente, esse é um livro para você, que você vai tirar muito proveito. Lembrando aí daquela questão que eu falei, do conteúdo sexual, esse com certeza é um livro 18+. Mas aí você vê se compensa pra você, se não. Eu acho, sim, que esse é um livro da minha cabeceira. Talvez eu não leia ele de novo tão rápido, porque ele mexeu muito comigo e tem essa questão meio tensa. Mas provavelmente algum dia da minha existência lerei ele de novo. Não tô a fim de falar muito sobre o título, você vai descobrir porque que é insustentável essa leveza e porque a leveza talvez seja uma falácia. Será que é possível a gente ser tão leve ou será que a leveza é tão insustentável que descaracteriza a existência? Uma pergunta que fica aí pra você ler o seu livro. E é isso, gente. Não quero acabar com esse livro, é digno da minha cabeceira porque eu já falei o que eu acho. Acabou!